Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando a você, ouvinte, que o Clique Jornal e a Rádio CT foi idealizada aqui pelo SINDCT, que é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial e possui uma grade de programação que inclui música, informação de diversos sindicatos, diversos segmentos e pensamentos da sociedade, como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e, claro, com a sociedade. Pois a proposta aqui da Rádio CT é divulgar notícias de interesse de quem? Da nossa sociedade. E é por isso que o Clique Jornal é mais do que uma entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco hoje Raquel de Paula. Raquel de Paula, ela é sindicalista, ela já foi candidata a vice-prefeita aqui da cidade de São José dos Campos, foi candidata a vereadora também e é diretora do Sindicato dos Correios aqui na cidade de São José dos Campos. Vai falar no programa de hoje um assunto muito, mas muito interessante, que é a Marcha da Periferia. O assunto com essa sindicalista, com essa mulher, é exatamente aquilombar para parar, porque estamos aí na festa do dia 20 de novembro, na comemoração de Zumbi dos Palmares, e está em voga para ser discutido a Marcha da Periferia. Raquel de Paula, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, tudo que certo. Recebê-la aqui mais uma Obrigada. vez. Você vem de uma vertente de esquerda. Isso. Qual é o partido que você comunga? Eu sou militante do PSTU e faço parte de uma organização chamada Quilombo Raça e Classe. Quilombo... Raça e Classe. Raça e Classe. Isso. É um movimento nacional, né, que organiza não só os trabalhadores, mas toda uma periferia para fazer a discussão racial e a condição de negros e negras na sociedade. Olha que interessante. Nesse 20 de novembro, o Raça e Classe é um coletivo só de mulheres? Não. É um coletivo de homens, mulheres, trabalhadores que estão dentro das suas categorias, dona de casa, estudantes. Que bacana. E esse coletivo vai falar preparou a Marcha da Periferia? Isso. Ô, Raquel, agora, por falar em periferia, vamos lá, eu tenho algumas perguntas, Raquel, a respeito da periferia. Perguntar para cada um da periferia e cada um da esquerda o que é que aconteceu com a nossa periferia. Porque, Raquel, a periferia ela é vista pelas pessoas como um bloco único, um problema único, ou é uma condição única de existência? O que é a periferia hoje? A periferia é um local, né, onde, infelizmente, estão localizadas pessoas de menor baixa renda, né, e que sofrem todo tipo de preconceito, né, de opressão também. É uma comunidade única, podemos assim dizer, né? Porque quando a gente vê para os índices, né, de tudo, ou de violência doméstica, violência policial,
a gente vê que é mais localizado nas periferias mesmo. Aquele colunista, acho que da Folha de São Paulo, do Estadão, o Gilberto de Menstein, ele, num dos comentários dele, ele dizia, por exemplo, que um jovem de classe média alta, alienado, ele é periférico. É um termo pejorativo o que usou? Ele falou exatamente isso. Um jovem de classe média alta, alienado, né, que tem uma corrente política, alguma coisa assim, diz que ele é periférico. O que você acha dessa... Eu acho que é uma colocação muito preconceituosa, né? Porque não é verdade que os moradores das periferias são totalmente alienados ou são alienados, né? É ao contrário, né? São críticos, inclusive, porque de onde que vêm os movimentos sociais, né? Porque os movimentos sociais são feitos exclusivamente por pessoas que pensam e que criticam a sociedade de alguma forma, dentro da sua realidade, né? Então, uma boa parte desse pessoal, né, vem das periferias. Vamos tomar como exemplo as ocupações das escolas, né? Onde tem acontecido as ocupações da escola para criticar as medidas do governo em relação à educação. É na periferia que está, né? A juventude da periferia, ela se revolta mais com a atual situação. Sim, com certeza. Porque é a realidade, frente a frente, né? Nua e crua, né? Como diz o ditado. Porque o que acontece? Não dá para a gente comparar o ensino de um jovem que estuda numa escola de periferia, lá no Campo dos Alemães, né? E com um jovem que estuda no Anglo, no Objetivo, né? As realidades são diferentes, né? Então, quer dizer, quem sente mais os ataques é o pessoal da periferia. Para você ter ideia, eu cheguei agora aqui, né? Eu moro lá na região do Campo dos Alemães. É periferia. É periferia. Né? Eu saí de lá com o horário para que eu chegasse até aqui. A gente não está no horário de pico ainda. Né? Eu peguei um ônibus e não consegui chegar. Então, a gente sente a realidade mais de perto, como, por exemplo, não só na questão da educação, do transporte, da saúde, de moradia, né? Então, as necessidades são maiores na periferia, e eu não acredito que... Não vou colocar os meus iguais como alienados. Não, a gente sente de perto. Muito bem. Agora, nessa questão do transporte, da mobilidade que você falou, ultimamente as populações da periferia agora já têm consciência disso. Falta ônibus lá, que não é um serviço barato e é pago adiantado. É isso que tem feito o povo da periferia em exigir mais os seus direitos que o do centro da cidade? Com certeza, né? Isso que você falou, é um transporte caro, de má qualidade. Para quem pega o ônibus às 7h, né, no Campos dos Alemães, e vem para o centro, sente a dificuldade que é. Né, da má qualidade, da falta, né, de mais ônibus, principalmente nos horários de pico, né? A gente anda no transporte como uma lata de sardinha, né? Todo mundo amassado, né? A gente já chega no trabalho já cansado porque você tem que pegar um transporte que é ruim. Quer dizer, a produção vai ser 30% a menos. Com certeza. Por conta do sistema nervoso abalado, a questão do cansaço, tudo isso. Agora, Raquel, as redes sociais, ela quebrou essa homogeneidade das populações periféricas, deu um tom até de igualdade. A periferia está podendo falar alto, em bom som, agora com as redes sociais, através delas. A periferia tenta se organizar, né? Mas ainda dizer que tem voz, a gente está muito além ainda, né? Está muito aquém, aliás. Porque a repressão ainda continua na periferia, né? Continua tendo uma repressão dentro da periferia, né? Eu acho que para ter voz de igualdade, a gente tem que estar em pé de igualdade dentro da sociedade como um todo, né? E não é verdade, né? E não é só o transporte que é ruim dentro da periferia. Você imagina, tenho as minhas vizinhas, por exemplo, que precisam de creche para deixar seus filhos na escola, tem dificuldade para deixar, porque não tem.
Você acredita que na região do Campos Alemães só existe uma creche? Uma creche somente. Para uma população de... Quer dizer, necessitaria ali de 10. No mínimo 5. No mínimo. O restante são escolas, secóis, escolas infantis. Acho que nesse período da eleição a gente pôde ver mais essa realidade, né? E só existe uma creche, que é o crechão ali do Campos dos Alemães, né? Então, o restante as mães que realmente precisam, apesar que o Estatuto da Criança e Adolescente é bem claro quando diz que, apesar de dizer que a creche é um direito da criança, mas as mães têm toda a dificuldade de colocar. Né? De colocar a criança para procurar emprego. Né? Porque se é o direito da criança, independe se a mãe está trabalhando ou não, o Estado tem que garantir. Boa. Né? Quer dizer, é um direito da criança. Da criança, e não o direito da mãe. Independe se a mãe trabalha ou não. Né? Então, vejo a dificuldade que as minhas vizinhas, que as mães têm, para arrumar um emprego, para deixar seu filho com segurança, né? Porque aquela creche do Campos Alemães é um depósito de criança. Põe lá e fica. Põe lá e fica. Não há carinho, não há atenção. E as trabalhadoras de creche também não são culpa, não é culpa delas, elas né? não estão preparadas. Porque, inclusive, não dá para uma pessoa olhar 20, 30 crianças de uma vez só. Raquel, tá interessante a conversa, tá crescendo cada vez mais falar sobre periferia. Vamos continuar, até porque tem a marcha da periferia. Ainda nesse quesito, na questão da periferia, a cultura, Raquel, da periferia, ela tem ganho cada vez mais espaço dentro da periferia. Você vai lá, é bacana tudo, a cultura lá, e fora dela. Mas a força política da periferia, você acredita que ela foi capturada, vamos dizer assim, pelo jogo eleitoral? Ah, com certeza. Isso não tenho dúvida. Porque o sistema ele é muito inteligente, né? O que ele faz? Ele vem e traz para perto dele, né, o pessoal que é mais ligado à cultura. Por quê? Eu convivo com alguns deles, eu percebo que falta espaço. Né? Falta espaço. O cara que canta rap, ele quer um espaço para cantar o rap. Né? Ou que faz a sua poesia, ele quer espaço para expor sua poesia. Né? E a prefeitura, né, os órgãos públicos se utilizam disso. Né? E, consequentemente, a molecada acaba aqui indo para esse lado, porque quer um espaço e sem grana, e sem ter onde se apresentar. Agora, você fala uma coisa interessante, que a periferia é muito rica na questão da cultura. Exato. Muito rica. Só que uma coisa que eu percebo é que a cultura ela é muito institucionalizada, né? Está dentro das estruturas. E todos os eventos que acontecem na periferia, eu vou em muitos deles, é esvaziado. Por quê? Porque eu acho que falta divulgação. E a população que mora na periferia não se sente parte dessa estrutura, entende? Muito, quer dizer, não há, eles dão passa moleque, passa a mão na cabeça, olha, tá aí, eu fiz. Isso. Quer dizer, porque sabe, sem a divulgação necessária, não vai fluir o resultado tão desejado por aquela população. É por isso que a gente tem uma política de trazer a cultura para a rua, para os espaços, para as praças públicas, né? Porque para que toda a população ela tenha acesso. Né? Porque tem lá a Casa de Cultura no Campos Alemães. Tem vários eventos lá, e eu participo, inclusive. Mas é isso que eu estou te falando, existe um esvaziamento, porque, primeiro, que parece que existe uma parede entre, né, o que é o Estado e o que é a sociedade. Aquelas casas de cultura, aqueles eventos, é apenas para segregar. Eu acho. Fica ali. Isso. Dizer assim, olha, você tem um espaço seu aqui, né? Você pode utilizar o espaço, mas para quem é o espaço, né? Eu acho que temos que acabar com isso. Eu acho que a cultura tem que sair de dentro das estruturas e ir para a rua. Né? Porque a cultura de periferia, na sua maioria, é uma cultura de rua. Muito bem. Raquel de Paula, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos continuar nessa conversa que está muito interessante. Imagino que o internauta, o ouvinte que nos acompanha, pode ter na mente agora
um mapa diferenciado daquilo que pensava a respeito de periferia. E a marcha da periferia, aquilombar para reparar, neste sábado, na rua Felizmina de Souza Machado, no Jardim Imperial. Isso. A gente fala disso já com a Raquel de Paula. A Raquel de Paula, que ela é sindicalista, política também, até porque a Raquel foi candidata na última eleição a vereadora. Clique Jornal volta já com a Raquel de Paula. É mais do que entrevista. É informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, conquistas dos trabalhadores que estão em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. Clique Jornal, mais do que entrevista, é informação inteligente e relevante e necessária também. Esse é o Clique Jornal, que hoje conta com a presença da Raquel de Paula. A Raquel de Paula, ela é sindicalista, ela é diretora do Sindicato dos Correios aqui do estado de São Paulo, na subseção aqui do Vale do Paraíba, e também ela é militante do PSTU. E o assunto hoje é a Marcha da Periferia. Raquel, do sentido que você falou, agora que tem
existe a cultura muito forte na periferia, mas que essa cultura ela tem um braço com o governo. O governo vai lá até faz, mas não faz a inclusão da sociedade nos movimentos de hip hop e etc., de música, de samba, de pagode e de tudo mais. Você acha que é difícil romper essa imagem da periferia quanto aos meios de comunicação, por exemplo? Olha, Paulinho, eu acho que falta organização mesmo, uma direção, né? E que dê a direção para que essas pessoas elas possam fazer uma cultura, mas que não esteja tão ligado aos órgãos públicos, né? Inclusive, a gente tem ouvido bastante reclamações, né? Porque você vê agora, com essa nova medida do governo, também vai cortar o incentivo à cultura, né? Então, a gente tem que romper, que se o governo, né, se o Estado ele não garante isso, o povo da periferia tem toda a condição de se organizar e fazer a cultura, né? Nós mesmos que moramos na periferia. Isso não tem problema nenhum. Agora, a nossa vida está ficando mais difícil, cada vez mais difícil, né? Com todos os cortes que o governo está fazendo. E é isso que a gente está querendo, através da Marcha da Periferia, tentar romper e mostrar para esse pessoal, né, que vai ter dificuldade, inclusive no próximo ano, né, não vai ter verba para a cultura, que é possível que a gente faça cultura com qualidade, né, e fora das estruturas. Agora, Raquel, a periferia num todo, quem são as pessoas? Por exemplo, você é mulher, é negra, é sindicalista, é do coletivo Quilombo, Raça e Classe. Quilombo, Raça e Classe. Raça e Classe. Mas você, a Raquel, daí se você se destacou. E os outros? E as outras? Que cara é essa da periferia? Porque eu consigo ter um contato com a Raquel. Mas e as outras Raquéis? Quem são? O que fazem? Aonde estão? Como é que eles estão abrindo o espaço para essa inclusão na sociedade? Então, quem mora na periferia são as trabalhadoras, as donas de casa, as domésticas, né? São os trabalhadores que trabalham nas fábricas metalúrgicas, mas que moram na periferia. É a juventude que é a que mais sofre, né, no caso, né, que tem as maiores dificuldades, né? E é um povo que sofre muito e que precisa de criar condições para que mude essa realidade, né? Porque a realidade hoje é muito dura, né? Mas a gente tem que começar a dar passos. Qual que é a nossa proposta, por exemplo? A gente tem uma proposta de criar os conselhos populares na periferia. O que é isso? É criar um grupo de moradores e que esse grupo possam decidir sobre seu bairro, né? Possa decidir sobre a cidade, né? Porque o que acontece hoje? Os governantes, aí, os vereadores, eles criam um sistema que chama clientelismo. É verdade. Né? Criam uma clientela ali ao redor dele, e tudo que acontece no bairro é obra do vereador, e às vezes nem é. Né? Mas, às vezes, não existe uma comunicação com os moradores das periferias, dos bairros, para saber o que, de fato, eles querem. Que, por exemplo, se constrói lá na praça uma academia ao ar livre. Né? Você vê que, né, todo mundo é o pai da academia ao ar livre. Tem, né? Até o vereador da academia. Tem até o vereador. Agora, alguém consultou os moradores para ver se, de fato, é essa academia que eles precisam naquele local? Quer dizer, o poder político, ele ainda está ali. Afinal, a periferia, ela é representativa na medida que faz parte, assim, de uma enorme parcela de eleitores. Então, o poder político está lá. Então, foi realmente capturado esse poder político, essas pessoas todas para a política. É usado ali como uma moeda mesmo. Agora, e como transformar, Raquel, esse estigma de exclusão que paira sobre os moradores da periferia? Como? Eu acho que é o seguinte, Paulinho, que é muito mais ideológico, né?
a mídia vende uma imagem da periferia e que não é a realidade no total. Né? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o Campo dos Alemães é visto como um bairro com maior índice de tráfico. Né? É verdade, mas é 1%. O restante dos moradores é quem levanta cedo, trabalha, dá um duro. Né? E essa é a imagem que vende da periferia. Quer dizer, o 1% a mídia transformou em 99%. Sim, exato. Então, todo mundo que ouve falar compra essa ideia, né, de que na periferia só tem vagabundo, né, que na periferia só tem traficante. Não é verdade. Agora, então, mas daí eu fico nessa situação. Eu particularmente, que o mal da periferia é a falta de sincronismo de comunicação. Por quê? Você acredita que esse modelo de desenvolvimento urbano que existe hoje aqui em São Paulo, no Rio, tudo, privou as faixas de menor renda de condições básicas de saúde, de urbanidade, de inserção efetiva à cidade? É um modelo que está errado? Eu acredito que sim. Né? Porque nos grandes centros existe tudo, né? Se a gente vem para o centro é impressionante. Se você se você sair daqui do centro da cidade e começa a ir pelos bairros, a gente vê, é nítido a transformação da estrutura da cidade até chegar à periferia. Né? Interessante. Vai mudando o aspecto. Na questão, só um exemplo que eu gostaria de dar, que vou usar aí a questão de negros e negras. Se você for numa escola no Satélite, é uma quantidade de negros que estudam lá. Se você for mais para o Bosque, é outra quantidade. Aí, se você for mais para o Campos Alemães, Dom Pedro, expressa mais. Né? Então, assim, é um modelo de formação da cidade que, na minha opinião, está errado. Né? Porque pegam as pessoas e jogam cada vez mais para o final lá da cidade. Né? Vai segregando. Vai segregando. E aí dificulta muito mais a questão do transporte. Eu não sei se ainda existe, mas há pouco tempo no Jardim Aquários, aos domingos, aos finais de semana, a prefeitura ia lá e colocava aqueles brinquedos infláveis, né? Toda a estrutura de um parque para as crianças do Jardim Aquários. Que interessante. E aí, quando você vai para a periferia, não tem nada, falta tudo. Né? Quer dizer, aquela criança que mora ali no Aquários, ela tem toda a condição de ir ao shopping, né? De ir num parque. Mas tem de graça ali. Tem de graça. Agora, para quem mora na periferia, não tem. Né? Nem o inflável e nem nada. o inflável. Não serem dias de comemoração e tal, mas aí, né? Agora, Raquel, existe uma iniciativa da sociedade, é claro, do governo, de produção, de exclusão da periferia? Por exemplo, eu quero reformular a minha pergunta a você. Existe uma iniciativa de produção, de exclusão por parte da sociedade? Com certeza. Que coisa! Com certeza, eu não tenho dúvida. É isso que eu estou te falando. É produzido isso. É produzido. Por que acontece? Esse sistema, o capitalismo, ele precisa ter aonde explorar a mão de obra. Né? Ele precisa disso. E é claro que ele vai achar isso nas periferias, né? Entre negros e negras, porque usa as ideologias, né? As nossas diferenças de cor, de raça, né? A nossa diferença de orientação sexual, né? A nossa diferença de ser homem ou ser mulher. Né? O sistema capitalista ele precisa disso, precisa usar essas ideologias para que ele precise explorar a mão de obra. Ele só vai achar fazendo dessa forma, excluindo as pessoas, diminuindo as pessoas, dizendo que as mulheres são frágeis, né? São menos capazes que os homens, para ganhar 40% menos que os homens. Né? Precisa usar essas ideologias, o fato de eu ser negra, né? Negro é um incapaz, é um menos inteligente, para explorar mais. Precisa pegar gays, lésbicas e dizer que são inferiores e, por isso, eles ganham menos, as oportunidades de trabalho são menores. Né? Se a gente for, por exemplo, num call center, quem é que trabalha no call center hoje? Nos grandes call centers. Né? A maioria negra. Negra.
LGBT, né, e as mulheres. Interessante. Vamos continuar com essa conversa com a Raquel de Paula. Ela veio aqui hoje para falar na Rádio CT sobre a marcha da periferia. A periferia está buscando a sua vez e elevando a sua voz. Por isso, haverá a marcha da periferia. Neste final de semana, é um ato político e cultural no mês da consciência negra, e está sendo convocado o Quilombo Raça e Classe, CSP com Lutas estará presente, sindicatos metalúrgicos, todos para dar um grito para ser ouvido. Um breve intervalo, a Raquel de Paula volta já aqui no Clique Jornal. Clique Jornal aqui da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. É a web rádio do Sindi-CT. E é com essa facilidade de alcance garantido pela evolução tecnológica que a Rádio CT percebe a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco, Raquel de Paula, ela é sindicalista e diretora do Sindicato dos Correios aqui em São José dos Campos. Vocês tiveram o Correio, foi a nível estadual ou nacional que teve uma greve recentemente? Não chegou a ter a greve, né? Era um estado de greve? Isso, a gente estávamos na campanha salarial, né? E aí teve o estado de greve, mas não culminou mesmo com uma greve nacional. O que foi? Um alerta, uma negociação? Isso, foi uma negociação, né?
melhorias no salário, nas condições de trabalho, nos benefícios também, né, que a empresa ameaçava retirar. Então, a gente fez aí uma mobilização nacional para dar uma pressionada para ver se garante minimamente nos nossos direitos, né? Agora, conseguiu pelo menos 50% das reivindicações serem atendidas? Uma parte sim, né? Porque o nosso maior bem hoje dentro dos Correios é o convênio médico, né? Então, como os Correios hoje estão num período aí que está caminhando para uma privatização, é claro que a empresa quer adequar para poder privatizar, né? E aí a gente tem que lutar um pouco mais aí para garantir os nossos direitos mínimos, né? E conquistado com muito suor, né? Muitos anos de luta para conquistar. Raquel, o Correio pode ser privatizado? Olha, o que tudo indica que sim. Né? Porque os Correios hoje ele faz parte da UPU, né? União Postal Universal, que tem outros Correios, como o da Espanha, de Portugal, que fazem parte dessa união e que já privatizou, né? Então, a gente acredita, como várias outras estatais, também os Correios correm o risco de, a qualquer momento, ser privatizado. Agora, os Correios é rentável? Muito rentável, né? E o governo não poderia continuar? Essa é a luta para continuar estatal? A nossa, enquanto trabalhador, sim, né? E agora o governo não, ele já mudou toda a estrutura da empresa, né? Já abriu o mercado, né? O capital, inclusive, já abriu o capital, né? E agora o que tem conseguido manter o Correio público é a mobilização dos trabalhadores. Quantos trabalhadores são? São 110 mil a nível nacional. É pouco? Já foi mais? Pela necessidade hoje é pouco. Né? Falta trabalhadores, né, nas unidades. Né? Tem muitos setores aí que recebe carta a cada 2 dias, por exemplo. Né? Então, falta mão de obra hoje. Falta mão de obra. Em relação ao peso, foi uma conquista que vocês obtiveram na justiça de diminuir o número o peso daquela mochila, né? Isso, é uma luta e que a gente quer diminuir mais, porque a percorrida está aumentando. A gente acaba andando mais de 8 quilômetros, né? Qual é a média de 8 quilômetros? 8 quilômetros. O máximo? Seria, mas a gente acaba tendo, muitas vezes, por conta da falta de mão de obra, que existe nos Correios hoje a tal da dobra, né? Que você faz o seu setor e faz uma parte de um outro setor, né? Então, a gente acaba andando mais que 8 quilômetros e, consequentemente, carregando mais. Para as mulheres é 8 quilos, né? Acaba carregando muito mais que isso. Agora, uma curiosidade a nível de Brasil. Você é carteira ou você é carteiro? Então, existe uma polêmica aí, né? Mas, para a empresa, para os Correios, é carteiro. Então, você... Carteiro feminino. É um carteiro feminino. Isso. E não até porque não dá para ser uma carteira. Né? Carteira é objeto, né? Exatamente. E vai dar exatamente esse duplo sentido, não é? Então você é um carteiro. Isso. Feminino. Muito bem. Raquel, 110 mil trabalhadores. Isso. A nível de Brasil. Nacional. E agora a empresa abriu um PDV, né? Um pedido de demissão voluntária, que ela está oferecendo 35% sobre o salário para quem tem... Para quem sair. Para quem sair, mas tem que ter uns critérios aí, né? Que tem que estar perto de se aposentar e tal. Mas a gente sabe que o PDV sempre traz algum prejuízo, né? Nunca é 100%, porque a aposentadoria acaba sendo muito pouca, né? Para o carteiro. Qual o salário base? O salário base é R$ 1.100. É muito pouco, muito não pouco, é? Até porque com esse salário... Das estatais, os Correios é o menor salário, né? E o que mais fatura. Quase, né? Igual a Petrobras é a que mais... Isso. Mas o Correio fatura muito e paga pouco. Porque é um serviço caro, né? Se você for mandar um Sedex daqui para São Paulo, um envelope simples, um Sedex você não paga menos que R$ 20, né? Então, não é um serviço que é barato.
É um serviço que é caro, mas que os trabalhadores é quem mais produz dentro da empresa, né? Mas, infelizmente, a gente tem tido muitas percas salariais, né, nos últimos anos e está difícil repor essas perdas, né? Onde é o Sindicato dos Correios aqui em São José dos Campos? O sindicato ele fica ali na Genésia, Bernardelli Tarantino. No Jardim Paulista, no Jardim entre Paulista. Prefeitura e a quartel rodoviária ali. Rodoviária. Isso. É ali o Sindicato dos Correios, na região leste, centro-leste da cidade. Raquel, você está há quanto tempo no Sindicato dos Correios, Raquel? Eu estou no meu 3º mandato. Eu tenho 16 anos, né, na empresa. Estou no 3º mandato. 3º mandato? Isso. O que leva uma mulher a ser carteiro? A necessidade. Apareceu a vaga. Pois é. Né, não é um serviço que é fácil, ainda mais para nós, somos mulheres, né? Porque muitas vezes a gente trabalha num setor que não tem banheiro que a gente possa usar, né? Então é uma dificuldade. E é uma luta que a gente faz também para que dê condições mínimas para as mulheres trabalharem, né? A gente já teve algumas conquistas, né? Por exemplo, as mulheres que engravidam, né? Poder ficar um período, trabalha, se não tiver nenhum problema, 6 meses trabalha na rua, né? E depois vem trabalhar interno. Muito bom. Quer dizer, é uma luta constante. É uma luta constante, né? Muito bem. Raquel, voltando à periferia, e esse bloco a gente acabou, quantos minutos nós temos ainda? Parece que consumimos tudo falando do Correio. Temos mais 3 minutos e meio. Mas, voltando a falar da periferia, eu tenho uma pergunta. Qual é o problema social que a periferia representa? Um problema social. O que é que precisa assim, de urgente? É elevar a autoestima, fazer com que o governo vá se instalar na periferia? Olha, o que falta é ter condições mínimas para que as pessoas vivam na periferia, né? De saúde, por exemplo, que um morador dos bairros não tenha que passar, por exemplo, 1 ano esperando uma consulta com um especialista. Né? É ter escola de qualidade, para as crianças possam se formar, né? Possam ter uma boa educação, ter creche de qualidade, né? Um transporte, ter condições mínimas para as pessoas viverem. Né? Não o que a gente vê hoje, né? Que é tudo, qualquer lugar que você vá num postinho hoje, às 5 da manhã já existe uma fila das pessoas procurando uma vaga para se consultar. Mesmo em dias de chuva. Mesmo em dias de chuva. Né? E que as mães, todos os dias, aí a gente pode dizer assim com bastante autoridade, porque a gente vive isso, todos os dias existe fila nas creches com pais e mães procurando vaga para os seus filhos. Né? Agora, Raquel, qual é a força da periferia em termos políticos e por que não funcionou esse ano? Qual é a força e por que essa força não funcionou? Eu acho que é o seguinte, infelizmente, é isso que a gente estava conversando, né? Primeiro, essa questão do clientelismo, né? De querer manter os trabalhadores que moram nas periferias no julgo de alguns candidatos. E a questão também que existe é que os grandes partidos, né? Você falou, cooptou um pouco dessa massa aí, colocando vários candidatos, dividindo bastante os votos, né? E polarizou bastante as eleições. Né? Então, acho que isso é um fator. Né? E a abstenção que existiu, uma grande abstenção, né, de votos, né, que existiu aí a nível nacional e que culminou nessa quantidade de votos que teve na periferia. Agora, os grandes partidos, quem tem cacife, continuou no poder. Né? Quer dizer, a limitação de gasto não valeu de nada para os grandes partidos, porque eles gastaram do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e gastaram muito dinheiro. Até mais. Até mais. Né? Gastaram muito, não foi pouco dinheiro, não. Raquel,
Mas não está faltando para a periferia comunicação? Porque como é que o partido como o PSDB, 4 anos fora, vamos falar da realidade de São José dos Campos, 4 anos fora da atividade política partidária aqui em São José dos Campos, eles vão lá e emplacam um deputado estadual, um deputado federal, um senador da República e ganha a Prefeitura de São José. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Tá. Então, a questão da comunicação, porque a Raquel de Paula veio exatamente para falar sobre a marcha da periferia, a quilombar para reparar. Um breve intervalo e a Raquel de Paula volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, Clique Jornal de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A nossa entrevistada de hoje é a Raquel de Paula, sindicalista, a diretora do Sindicato dos Correios e também militante do PSTU a nível nacional. Desta feita, cá está para falar sobre a Marcha da Periferia. Raquel, antes de concluir aquela pergunta, né, da comunicação, essa marcha da periferia, como é que ela brotou nos meios da periferia? Então, essa marcha ela nasceu lá no estado do Maranhão, né, com outros movimentos sociais e para organizar a periferia, que a gente sabe que o Norte e Nordeste é a região que mais sofre, né, com o descaso dos governos. Então, essa marcha começou lá no Maranhão e veio se espalhando aí pelos estados do Brasil, né? E qual o resultado que se deu lá? O resultado é que a gente organiza melhor a periferia, né, os moradores da periferia, discute mais, dá o espaço para se discutir política, né? Discutir as condições do bairro, da cidade. Agora, a quilombar para reparar é um indicativo do quilombo.
é mais os negros que estão nessa ou não é? Não. Aquilombar quer dizer organizar, né? Porque se a gente pegar o exemplo do Quilombo dos Palmares, como foi a organização, aquilo é fantástico, né? Que a gente conhece muito pouco, né? Da forma de organização do Quilombo dos Palmares. Então, é uma referência para nós. Mas isso não quer dizer que só os negros possam se organizar, né? E organizar para reparar é isso. Organizar nos conselhos populares, né? Fazendo a discussão política das necessidades, né? De toda a população da periferia e organizar os trabalhadores para lutar. E o termo reparar é não só uma reparação histórica, né? Mas uma reparação mesmo contra a retirada de direitos que está acontecendo, né? Nos últimos períodos. Raquel, quando você fala aquilombar para reparar, você como carteiro feminina, você já foi escalada aqui em São José dos Campos para fazer a distribuição, a entrega de cartas no Jardim Esplanada? Não. Nunca? Nunca. Então, eu quero citar uma questão em São José dos Campos. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso. Cidades como Guarulhos e outras têm até um feriado nacional. Tudo bem que esse ano será um domingo, mas São José dos Campos não tem feriado do dia 20 de novembro. Mas e por que a cidade tem uma rua chamada Domingos Jorge Velho, que foi um bandeirante que, segundo a história, foi um perseguidor de negros escravos? É verdade, porque é uma contradição, né? Exato. Tem o nome dessa rua justamente numa região central, né? Em homenagem para uma pessoa como essa. Inclusive, essa é uma bandeira de luta nossa, que a gente tem, que a gente traz. Primeiro, para ter o 20 de novembro como feriado, porque a região do Vale do Paraíba foi a região que mais trouxe escravos. E foi a última região que assinou a Lei Áurea, né? Então, tinha muitos escravos aqui na região. E, para nós, é uma afronta ter uma rua com nome que, para nós, né, ele foi um traidor, né? Ele traiu, foi lá no Quilombo e entregou todo... Né? Foi ali que através da ida do Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante, isso, que fez uma estratégia para poder assassinar e acabar. E acabar com o Quilombo. É uma bandeira de luta nossa. A gente reivindica que mude o nome dessa rua para Rua Zumbi dos Palmares. Ou que seja uma outra, não é? Agora, e eu faço essa pergunta para você exatamente por essa questão. Pelo fato de ser negra e pelo fato de você ser carteiro. Quer dizer, tem muita gente fala, vai mudar o CEP. Não, o CEP não mudaria, né? Não, só o nome da rua mesmo. Somente o nome da rua. Só o nome da rua. Bom, Marcha da Periferia. E falando de periferia e falando do Partido das Esquerdas, a esquerda foi vergonhosa esse ano, me perdoe a franqueza. Teve muitos votos brancos, nulos e abstenções. Por que a periferia não funcionou? Seria falta de comunicação? Eu acho que não, Paulinho. Eu acho que o que acontece ali foi exatamente o descontentamento mesmo das pessoas em relação à política. Infelizmente, a gente não pode nos abster de dizer que o PT ele fez um desserviço para a esquerda, né? Desmoralizou totalmente com os vários escândalos de corrupção, né? E, inclusive, aqui em São José, para nós, foi um voto contra o PT. Né? Não aguentamos mais, não queremos mais esse governo, porque as pessoas estão cansadas. E o que você falava no princípio, que disseram que as pessoas de periferia são alienadas. Não são, as pessoas pensam. Né? As pessoas pensam e sabem criticar. Então, esse voto foi um voto crítico ao PT, né? Por conta de todo o desserviço que fez, de desmoralizar a esquerda brasileira. Né? As pessoas estão, inclusive, desacreditadas da política, né? Porque todo dia, a gente viu ontem, o Sérgio Cabral foi preso daquela forma, Antônio Garotinho, no Rio de Janeiro, foi preso daquela forma. Né? As pessoas estão cansadas disso. Todos os dias que você liga a televisão e está até no jornal, é um caso de escândalo. É Petrobras, o mensalão dos Correios, né? E tantos outros casos aí que deixam as pessoas desacreditadas. Agora, só citar que a questão que você citou foi o colunista o Gilberto Dimenstein, da Folha, do Estadão,
que ele disse que um jovem de classe média alta alienado é periférico. Então não é nada disso, né? Não tem alienação na periferia, tem dificuldades mesmo. Dificuldade, porque você imagina, uma mulher que trabalha 8 horas faxinando uma casa inteira, chega à noite, realmente ela não tem condição, muitas vezes, de ler um jornal, né? Minimamente isso acontece, né? Mas ela tira a sua própria conclusão pela realidade que ela vive, né? Então, não é que as pessoas sejam alienadas porque nascem dessa forma, né? A sociedade cria as pessoas desse jeito e educa desse jeito, né? Então, é difícil romper essa imagem de periferia quando os meios de comunicação, inclusive reforçam, né? Agora, inclusive a TV Record, que está fazendo uma novela linda, só que é um desserviço. O negro só está apanhando. Não dá para mostrar, fazer uma novela, o negro batendo, porque ali, toda hora, o senhor do escravo, que é branco, e bate, e acorrenta, e quando foi ontem, um decepou a mão do outro negro lá. Você não acha que esse tipo de filme, de novela, ele está reforçando a questão racial em São José, do Brasil, ao contrário? Olha, eu não tenho dúvida disso, porque não é verdade que os livros escolares contam para nós na questão racial. Não é verdade. A gente lutou e lutou muito, né? Existiram várias revoltas no Brasil onde que os negros foram protagonistas, né? Vou citar aqui a Revolta dos Malés, né? Um levante do povo que aconteceu na Bahia, em 1830, que uma mulher, Luísa Maim, esteve à frente dessa revolta. Qual o nome dela? Luísa Maim, né? Só que ela era uma negra que falavam 2 línguas, que sabia escrever, né? Que era de Malê, que vem do Mali, né? Então ela não era uma ignorante qualquer. Né? João Canto, por exemplo, na revolta da Chibata, né? E o próprio Zumbi dos Palmares. Né? Então, é isso mesmo, essas ideologias, a mídia coloca que é para dizer que a gente só serve para isso mesmo, que é para apanhar, para levar chicotada, e não conta a história que a gente tem de luta. No Haiti, por exemplo, foi o primeiro país que teve uma revolução de negros, inclusive que influenciou aqui no Brasil, que quando teve a Revolução no Haiti, aqui no Brasil, reforçou mais ainda as chicotadas, as chibatadas, que era para educar o negro, com medo que houvesse uma revolução como teve no Haiti. Né? Que interessante. Então, é uma história que os livros não contam para nós. E a mídia vai reforçando. Eu vejo na TV Record, e eu assisto todos os dias que eu posso a novela, até por gostar. Mas o negro está perdendo de 10-0 lá. Ele só apanhou até agora, não consegue namorada, não consegue casamento. É isso mesmo. Nada. Essas ideologias, né, que colocam para a gente, né? E que reforçam o racismo todo dia. Eu tenho um exercício que eu faço sempre que chama negrômetro. Eu entro nos espaços e eu vejo onde que os negros estão e onde estão localizados, onde estão. Se eu entro no supermercado, onde é que os negros estão trabalhando? Né? Nos espaços, onde é que estão os negros? Né? Raquel, então, pelo seu negrômetro, já mostrou que deu o sinal de alerta. Quer dizer, a periferia, o povo da periferia, em especial o povo negro, já está consciente. Pelo menos são conscientes disso. Agora, para mudar, o que fazer? Comunicação? Falta comunicação e é uma luta que a gente tem sistemática contra todo o sistema. Né? A gente tem que fazer um trabalho reverso do que o sistema faz. E isso não é um trabalho fácil mesmo. Porque são anos e anos que a gente é educado dessa forma. Então tem que ser um trabalho de formiguinha, é isso que eu te falei. Organizar a população nos conselhos populares, né? Para chegar mais perto, para discutir mais a realidade e para mudar essa situação. E não é fácil, porque são anos e anos que a gente é educada a ser desse jeito, a escutar que porque eu sou negra e uso meu cabelo crespo, eu tenho que ser diferente do outro, né? Tenho que ser tratada diferente do outro. Né? Você sabe que na Índia, eles são muito levados à espiritualidade. Tem um cidadão lá que ele colocou o braço dele para cima
há tantos anos para agradar uma divindade que o braço dele, ele sincronizou, ficou duro o braço. Quer dizer, mesmo que ele queira abaixar hoje, não consegue, porque já acostumou. E é isso na alma da gente. A gente está tão acostumado com essa questão racial que você olha para o negro e já vem na mente aquilo que você aprendeu a... É estereotipado, né? O negro é visto como ladrão, né? Como... Você está andando pela rua, você vê um negro de boné e de jaqueta, você já, opa, vou ficar esperto aqui, pode ser que venha me assaltar, né? Então, a gente é educado o tempo todo, a mídia, né? As instituições, a igreja, a escola, o Estado, ele coloca isso de uma forma que a gente pense que o negro só é vagabundo, as mulheres... só servem para trabalhar como empregada doméstica, e não é verdade. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um povo rico que luta todos os dias pela sua sobrevivência. Muito bem. Marcha da Periferia Quilombar para Reparar, dia 19 de novembro, sábado, às 3 da tarde. Isso, às 15 horas nós esperamos todos lá, né? Vai ter o ato político-cultural, né? E vai ter não só o debate político, mas também vai ter roda de conversa, oficinas artísticas, roda de capoeira, e a gente quer convidar aí toda a população, não só da região ali do Jardim Imperial, do Jardim Colonial, mas toda a população de São José dos Campos, para que esteja conosco. Rua Felizmina de Souza Machado, 112, no Jardim Imperial. Fica ali entre a rua Júlio Baranov e José Aloísio. Isso. Raquel de Paula, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço e espero aí poder estar compartilhando aqui outras vezes. Eu agradeço também. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano. A direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.